Meu momento imigrou foi há 8 anos atrás, no Rio de Janeiro, quando meu marido recebeu uma proposta de trabalho para vir tentar a vida aqui. Eu, no princípio, não quis, relutei, mas depois, para o bem comum da família, eu aderi. Tem um ditado que diz que 90% é transpiração e 10% é inspiração, e isso sempre foi o meu lema. Ou seja, 90% é correr atrás, é força de vontade, e às vezes 10% é a capacidade e a inteligência, e eu juntei isso e fui bem sucedida. Não perca a esperança, fé e trabalho. Você precisa ter fé que as coisas vão mudar. Não olhar para o lado escuro. Siga, corre atrás, faça o seu de forma honesta, íntegra, que você vai conseguir colher seus frutos. Hoje eu posso dizer que sim, eu tenho um sentimento de pertencimento, mas os primeiros anos foram cruéis. Eu não conseguia viver, me sentir pertencer aos Estados Unidos. Eu ficava fora daquela. Eu me sentia completamente um peixe fora d'água. Sua história de vida importa. Bem-vindos a mais um episódio do Imigrou. Hoje estamos recebendo uma carioca imigrante aqui nos Estados Unidos, em Nova York, Adriana Rolim. Ela que é fonoaudióloga e ajuda as pessoas na parte auditiva, uma profissão inspiradora de colaboração. Ela tem um coração generoso e a imigração, como normal, foi bem desafiadora para ela. Muito obrigada, Adriana, por participar, por estar aqui, pela confiança de vir dividir essa história conosco. Eu que agradeço, estou imensamente feliz em estar aqui. Muito obrigada. Vamos lá, vamos Vamos conversar. conversar. Let's bora. Exatamente, let's bora, adorei, já tá bem imigrante. Já. Adriana, vamos começar do princípio da vida de imigrante. Qual foi o seu momento imigrou? O meu momento imigrou foi há 8 anos atrás, no Rio de Janeiro, quando meu marido recebeu uma proposta de trabalho para vir tentar a vida aqui. E eu, no princípio, não quis, relutei, mas depois, para o bem comum da família, eu aderi. Eu sei bem como é essa história. A gente acaba cedendo, Sim. sacrificando. E quando você chegou aqui, você ficou surpresa? Você teve aquele encantamento? Ou isso não aconteceu? Você ficou mais assustada? Não aconteceu, fiquei mais assustada, porque o ato de migrar já não é fácil, já é bem difícil. E você deixar a sua estrutura, a sua família para trás, o que você foi, o que você exercia, e de repente se aventurar em uma outra área de trabalho, não foi fácil, foi bem difícil. Mas passou. Ai, meu Deus, ela falou que passou. Eu não sei, o meu eu não sei nem Está se passa. vamos para o gerúndio, está passando. Está passando, pronto, é. Ô, Adriana, e você falou assim, né, deixar para trás a sua posição, porque você já estava muito consolidada na sua carreira, não? Muito. Fala um pouco sobre isso, assim, essa construção, porque no Brasil é difícil a gente ter uma carreira consolidada, é um país de poucas oportunidades e que exige muito esforço. E você teve esse esforço, se consolidou e de repente, ai meu Deus, vou começar de novo. Uhum. Teve esse sentimento, essa conversa, você com seu marido? Sim, teve. Foi por aí que eu relutei bastante de largar tudo que eu estava fazendo para vir para cá. Acontece que meu outro sonho era ser mãe. E depois, de 10 anos de casada, aos 39 anos de idade, eu engravidei. E nesse processo eu tinha a Multisaúde Rio, que era a minha empresa de aparelhos auditivos em Ipanema, num dos metros quadrados mais caros do Brasil, quiçá do mundo, e eu vim me aventurar aqui. Foram mais de 15 anos de atuação no mercado de audiologia, atuando com grandes marcas de aparelhos auditivos, atendendo, fazendo aquilo que eu mais amava, que era atender pessoas, cuidar, reabilitar. E só que quando eu engravidei, que foi uma surpresa, um presente de Deus na minha vida,
eu quis ser mãe. E o que eu fiz? Tenho 40 anos, fonoaudióloga eu posso ser com 50, 60, mas mãe não. Eu quero viver a maternidade. Uhum. Foi quando eu conversei com o meu marido, falei: "Eu quero passar a Multisaúde, eu não quero mais atuar pelo menos durante um ano". Eu morava um pouco distante da onde eu tinha o consultório, a empresa. Ele falou: "Ok", ele ganhava muito bem na indústria farmacêutica e fomos juntos. Só que passou um ano, eu com o meu filho vivendo a maternidade, eu falei: "Não, tem alguma coisa, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, que é o que eu amo". Uhum. Nesse meio tempo, meu marido perdeu o emprego, se recolocou e vamos embora para os Estados Unidos, porque eu recebi uma proposta, eu falei assim: "Eu não quero ir. O que que eu vou fazer?". O bebezinho pequeno, os Não quero. avós lá, a Avó, rede de apoio. sim, status, qualidade de vida, apesar de ser no Rio de Janeiro, era uma qualidade de vida que nós tínhamos, o que a gente construiu não foi fácil, mas meu marido, 10 anos casado na ocasião, indo para 15, eu falei: "Vamos embora". E viemos. Mas eu larguei títulos, larguei status, larguei família, e não foi fácil, mas estamos reconstruindo. É isso aí, Adriana, é o estamos reconstruindo, é a assinatura de uma vida de imigrante, né. Uhum, Tem que ter fé, determinação e com certeza o caminho que você está passando tem algumas novidades, mas você já fez isso no Brasil, sim, você já construiu alguma coisa. Isso, por mais que aqui você não começa do ponto que você parou lá, o conhecimento está dentro de você, as experiências estão dentro de você, o que a gente precisa é acreditar. É um caminho que exatamente. você, de certa forma, já passou. E eu quero saber, porque no Brasil também não é fácil montar uma empresa, ter um consultório em Ipanema, é um funil estreito também. Eu quero Muito. saber um pouco sobre essa história. Como a Adriana Rolim ficou bem-sucedida e consolidada no Brasil? Então, após o fim da universidade, eu fui trabalhar com médicos otorrinos e eu amava o que eu fazia, porque eu fazia não só era prótese auditiva, era comercialização, mas eu colocava o meu coração. Então, rapidamente, eu consegui montar a Multisaúde, com a ajuda de médicos que acreditavam no meu trabalho. Por acreditar no meu trabalho, da forma que eu adaptava, que eu cuidava do meu paciente, eu adquiri muitas indicações, Uhum, e isso foi fazendo o meu grow up. uhum, Eu cresci e cresci sendo pequena, porque eu estava num prédio comercial e várias outras enormes lojas na rua, porém eu tinha demanda. uhum. E o meu dízimo de amor, foram as doações de aparelhos auditivos. A gente é um comércio, mas eu sempre tive como primícia doar aparelhos auditivos para pessoas com necessidades e que não tinham condições financeiras para o investimento, que é um alto investimento. Sim, essa consciência social, né, de ter o retorno, Sim, essa importância de entendermos que nós representamos empresas sim, e as empresas precisam devolver para a comunidade, devolver para a sociedade a existência dela, né, fazer essa roda exatamente. girar, né. Eu sempre amei doar aparelhos auditivos, sobretudo para crianças, porque a audição na criança é primordial para o seu desenvolvimento. Você atender um idoso é ótimo, é maravilhoso, é gratificante. Eles falam: "Ai, agora eu passei a ouvir a voz do meu netinho, a seta do carro", que não ouvia mais, questão de segurança. Mas a criança é de sobremodo especial, porque ela precisa ouvir para falar e para crescer. E eu acredito que na criança deve ser muito impactante, porque o idoso ele tem a memória do som,
talvez ele até acredite que ele está ouvindo pela memória, mas a Uhum. criança ela não tem essa Não, memória, então é um novo universo, uma nova exatamente, ferramenta mágica para a vida, para o desenvolvimento dela, né. exatamente. Muito bom. E eu buscava na comunidade, os próprios médicos muitas das vezes me indicavam: "Olha, Adriana, eu estou com uma criança da comunidade, não tem condições", e crianças que carentes, realmente precisava daquele apoio. Eu me sentia muito feliz. Ah, eu imagino, é como uma fada madrinha mesmo, né, é o Bibi de Bob de Bom, não é, da fada madrinha da Cinderela, é isso Muito aí. bom. É. Então, Karina, é de suma importância dizer que não foi fácil a minha trajetória, porque eu tive que trabalhar para pagar a minha universidade, porque era particular, era de renome, mas enquanto eu ia estudar às 6 horas da noite, eu estava lá desde 7h30 no trabalho para poder bancar os meus estudos. Meu pai não tinha condições, queria muito. Eu fui a única que conseguiu se formar na universidade. Isso também é uma questão de muito orgulho para mim. E foi árduo. Peguei trem cheio, voltando para casa 1 hora depois de um dia de trabalho, depois dos estudos. Por isso que eu valorizo a minha carreira. Eu sou apaixonada pela fonoaudiologia, pela audiologia, que é a minha especialização, e sempre busquei o meu investimento intelectual, porque o estudo, ninguém tira de você. Uhum. Isso é de suma importância. Eu fazia o meu tempo, porque eu estudava no intervalo, eu estudava no ônibus, eu estudava no metrô. E é aquela história, eu precisava me formar, mas eu nunca fui a primeira aluna da classe, porque eu tinha uma trajetória bem diferente das minhas companheiras de estudo. Mas eu fui muito dedicada. O meu amor à profissão, a expertise do seu dia a dia foi fundamental. Tem um ditado que diz que 90% é transpiração e 10% é inspiração, e isso sempre foi o meu lema. Ou seja, 90% é correr atrás, é força de vontade, e às vezes 10% é a capacidade e a inteligência, e eu juntei isso e fui bem-sucedida. E o amor à minha carreira, apesar de eu não ter sido a número um da minha classe, foi foi primordial para o meu sucesso profissional. Agora vamos falar de imigração. Esse processo dolorido desse tipo de gente especial, nós imigrantes. Qual foi o maior desafio nesse seu processo da Adriana imigrante? Não foi fácil, eu tive que me redescobrir. Eu me redescobri limpando casas, como a maioria dos imigrantes fazem. Um trabalho muito honroso, mas muito difícil, porque a gente está acostumado no Brasil a limpar uma casa, mas não a casa dos outros. E isso para mim foi bem difícil. Meu marido trabalhava o dia inteiro, chegava, eu estava no sofá, triste. Eu tinha uma criança de 3 anos. Eu ainda não tinha a concepção de colocá-lo numa creche ou deixar ele com uma babá para poder ir limpar a casa para ajudá-lo. Então foi Uhum. muito difícil. Eu entrei numa depressão, numa tristeza, eu engordei, eu já não me via mais. Eu já não era mais a Adriana Rolim, fonoaudióloga. Eu era a Adriana imigrante. Mas, com o tempo, eu fui adaptando a minha trajetória e teve um start de criar a Cleaning Doctor, mas aí foi outro processo, porque eu tive um investimento, vamos dizer assim, emocional muito grande do meu marido. Ele foi fundamental. Ele chegava, ele me via sentada e falava: "Garota, acorda, você é uma águia, você é uma guerreira, você é uma leoa. Cadê a Adriana que eu conheço? Vambora, levanta!" Todos os dias eu recebi essa mensagem dele, inclusive ainda todos os dias ele me manda vários áudios.
E te amo, amor. Você é fundamental na minha vida. Muito obrigada. Agradeço a Deus pela sua vida e a do meu filho. E todos os dias ele me encorajava. Até que, voltando um pouquinho, Deus me deu o nome da Cleaning Doctor, do limão à limonada. Uhum. Falei, é isso que tem que fazer? Eu não vou trabalhar mais para as pessoas, que aí vem a veia empreendedora, né? Uhum. Caiu uma ficha. É, Peraí, eu sou alguma coisa que lembrei. eu tive uma empresa de sucesso por mais de 15 anos. Espera aí, não deve ser difícil. Uhum. Fui lá, criei um Facebook na época, coloquei Cleaning Doctor, fiz uma mensagem, sou Adriana, casada, em inglês, né? Casada, uma dica até para quem está começando. Casada, mãe de um menino lindo, cristã, e vim aqui para limpar sua casa. E isso caiu no gosto das americanas e eu tive muitos clientes através dessa mensagem. E graças a Deus meus schedules foram crescendo justamente por isso. Aí teve um momento que, com a ajuda do meu marido também, que eu já não aguentava, cheguei com 44 anos, hoje eu tenho 51, e ele falou assim: sai do operacional. A gente não cresce limpando. Eu falei, é verdade. Coloquei pessoas já para trabalharem comigo e assim foi crescendo a Cleaning Doctor. Aí sim eu comecei a ter qualidade de vida e pensar fora da caixinha. Quanto tempo esse processo da Adriana, house cleaner ali da primeira casa para a Adriana fora do operacional? Nem um ano, Olha só. nem um ano. Porque eu cheguei em maio de 2018, eu só fui trabalhar como helper ah, em setembro, quando meu filho entrou na creche. Uhum. E é onde eu me sentia segura para sair de casa. Eu não conseguia colocar com outras pessoas. E fui. Chegou em junho de 2019 que eu tive o start e criei a Cleaning Doctor. E assim foi. Adriana, e no nome da sua empresa de limpeza, você honrou a Adriana fonoaudióloga. Sim. Fala um pouco sobre a escolha desse nome. Então, eu falei, bom, é isso que eu tenho que fazer. Já que eu sou fonoaudióloga, audiologista, doutora, vamos criar Adriana Cleaning Doctor. Perfeito. E aí o pessoal gostou. Sim, sim, gostaram, porque eu já profissionalizei, não era Adriana Freitas, que é o meu nome de casada, era Adriana Cleaning Doctor. Uhum. E eu publicava nos grupos de Facebook de cidades da minha região. Sou Adriana, vim aqui para limpar casas, estudo inglês para poder me comunicar melhor com você. Tenho um filho, sou casada, estou disponível para limpar sua casa. E isso caiu no gosto. Com a veia empreendedora, eu comecei a produzir meus vídeos caseiros, eu mesma fazia meus antes e depois e publicava. O marketing, né, a gente já está Uhum. inserido em mim, isso aí, e eu realmente desenvolvi e cresci. Você teve sucesso no Brasil na área de fonoaudiologia, é empreendedora, e aqui também a primeira oportunidade já transformou em negócio, já virou empreendedora. Essa parte de business te toca? Você gosta? É um talento? Amo, sou apaixonada. É. Sou apaixonada por business, por negócios, por venda. Todo mundo vende alguma coisa, você está aqui vendendo a sua imagem, o seu trabalho. Então, o médico vende o trabalho dele. Então, Uhum. tudo é comércio, tudo é venda. E eu amo essa questão do empreendedorismo. E no meio de todas essas possibilidades, fonoaudiologia, limpeza, empreendedorismo, qual você acredita ser o seu talento? Porque onde você foi, você teve sucesso. Qual é essa centelha principal? Interação social. Amo socializar, amo estar com pessoas, amo conversar, amo ajudar.
amo estar com pessoas. Eu acho que o carisma, a simpatia é tudo. Eu sou uma pessoa assim. Onde eu chego, eu abro portas. Não é me vangloriando. Sou assim. Se eu te conhecesse agora ali na rua, eu ia contar para mim a vida toda para você. Um Aham. minuto. Você tem esse magnetismo. Tenho, É uma tenho. coisa que você percebe realmente. Percebo e me falo toda hora. Você Então, tem esse feedback. eu tenho esse feedback e mesmo não falando inglês fluente, porque eu não falo ainda o inglês fluente, na minha área eu desenvolvi. Então Uhum, eu consigo trocar com o meu cliente. uhum, Eu vou fazer as minhas estimativas pessoais e eu converso com eles naturalmente. E eu acho que a simpatia, a honestidade, o profissionalismo de uma roupa do cleaning bonitinho, bem apresentável, isso abre portas. uhum. E você, saiu da limpeza num tempo recorde, estruturou o próprio schedule, saiu assim, né, na questão operacional, com certeza por causa dessa visão de empreendedora. Sim. Nesse cenário aqui, americano, qual foi o desafio até agora da Adriana empreendedora? Inclusive, eu não tive dificuldade nenhuma, nem na parte administrativa, na parte de contabilidade, na parte de interação, porque eu já tinha essa expertise no Brasil. E o empresário que sobrevive no Brasil, ele sobrevive em qualquer lugar. Então, eu realmente tirei de letra, eu não vejo dificuldade. O mais difícil, principalmente nos dias atuais, é captação de cliente e retenção daquele cliente, mais ainda a retenção. E isso vai de acordo com qualidade de trabalho, organização. Então, realmente, eu não tive dificuldade. Uhum. Mas você tem no seu coração a Adriana fonoaudióloga, ela fala muito alto? Não, ela não fala muito alto. Não? Ela escuta bem, né? Ela escuta bem. É só uma Eu tô brincadeira. brincando. Adriana, você falou que passou por um momento escuro de uma depressão profunda. Fala um pouco sobre esse momento. Como você hoje se vê e como você fez para fazer essa virada de mesa? Não foi fácil, realmente eu me aprofundei, eu já não me reconhecia mais. Eu engordei muito, eu entrei numa tristeza, eu envelheci muito, num tempo recorde. Ah, eu já não tinha tempo para vaidade e nem dinheiro na ocasião, então a gente se perde muito. E se você não tiver uma cabeça boa, realmente você enlouquece. Eu não tinha vontade de nada, nenhuma. O que girou a minha chave, além de Deus, agradeço a Deus por isso, foi o meu marido, que foi um dos maiores incentivadores na minha vida. Você é uma mulher bonita, você é uma mulher corajosa, você é uma mulher forte. E eu, com muita dificuldade, me matriculei numa academia e perdi peso, mas ganhei autoestima, qualidade de vida e todos os dias é a minha válvula de escape. Então eu acho que eu me redescobri, Uhum. eu renasci. Eu hoje sou uma mulher muito feliz e realizada. E o que você poderia dizer para outras imigrantes que talvez estejam nesse momento que você já conseguiu superar? Não perca a esperança, fé e trabalho. Você precisa ter fé que as coisas vão mudar. Não olhar para o lado escuro. Siga, corre atrás. Faça o seu de forma honesta, íntegra, que você vai conseguir colher seus frutos. E você teve um momento, assim, que você se lembra que você teve que definitivamente assumir que aquela vida do Rio de Janeiro, aquela Adriana fonoaudióloga com uma loja em Ipanema não existia mais e que você tinha que reagir? Eu tive que deglutir essa história. Eu realmente precisei esquecer esse lado para poder crescer, porque viver aqui, porque eu estava vivendo aqui com a cabeça lá. Uhum, Eu amava a minha vida de
praia, consultório, casa, academia, Família. família, irmãos, sobrinhos, mãe, sogra. Então, assim, eu perdi tudo isso praticamente. Vim parar num estado mais frio que tem, um dos mais frios, literalmente, porque as pessoas que aqui estão, mesmo brasileiros, também se tornam frios, que é um grande erro na minha opinião. Mas eu tive que reagir, eu falei: "Não, eu preciso viver aqui". Tem um filho Um pequeno, né. filho que está sendo criado aqui, apesar de ser brasileiro, a primeira língua dele agora é inglês. E ele está se desenvolvendo, eu preciso viver por ele e para eles. Então, eu consegui através de exercício físico, de mudar meu mindset, Enxergar o problema. enxergar o problema e agir, e não ficar paralisada, a gente tem que andar, a vida urge. Sim. É isso aí, tem um momento que não adianta, né, é como dizem, né, olhar para trás, vira estátua de sal, não é? A É, passagem é, bíblica é não isso. olhe para Então, trás. esse é um conselho que eu acho que nós imigrantes, a gente tem que entender. A pessoa que fomos no nosso país de origem, ela não morre, Não, ela está em você. Tudo que você viveu, a sua experiência, os seus aprendizados continua dentro de você. ninguém tira de você. Ninguém tira, mas aquela condição, aquele momento do passado, esse acabou para sempre. Mesmo que você volte, Não é não é mais, mais a mesma coisa, não não é é. aquilo. Então eu acho isso muito importante, Muito essa importante. consciência de que a vida é como o tempo, é só pra frente, não tem Não jeito. tem. Essa questão de se ressignificar, de largar o seu país, as suas coisas, não é fácil, mas eu tive que seguir. E o que ocorre é que hoje, como a gente estava falando, nada é mais igual, né. Eu já tinha perdido meus pais, e aqui, já morando aqui há 1 ano e meio, eu perdi o meu irmão e minha sobrinha para o Covid. Não foi fácil, porque eu não pude ir enterrá-los. Aliás, ninguém podia na ocasião, né, mas meu irmão mais velho, aquele irmão que era um pai, nossa, a minha sobrinha era a minha paixão. Foi ela que me levou para a fonoaudiologia, porque ela era portadora da síndrome de Down, e eu fui para a fonoaudiologia por causa dela, que eu queria viver aquilo, eu sou apaixonada pelo Down. E só que eu me redescobri na audição. Eu falava pra ela que eu traía. Mas não foi fácil, não foi fácil. Então você perde pessoas, perde a sua vida profissional, tudo mudou. Eu mudei e lá não continua mais o mesmo. Então, Uhum. assim, eu tive que acordar. Não, eu preciso viver. Eu hoje tenho meu marido e meu filho, eles estão aqui comigo e querem que eu esteja viva e feliz. E foi quando eu acordei. E acreditavam que você E conseguiria, né? acreditavam, acreditavam. Meu marido é o meu maior fã. Ai, gente, eu tô apaixonada aqui com a história, é um romance, porque, nós mulheres a gente apoia muito, não é, a gente tem esse lado cuidador, esse lado quando a gente precisa e o companheiro chega junto, isso é um presente de E isso aqui é Deus. muito difícil. Muitos casamentos você sabe que aqui acabam, Sim, porque a rotina, a vida, a facilidade de ganhar dinheiro faz com que as pessoas se sintam melhores que as outras. uhum, E assim, muitos casamentos vão para a ruína por causa disso. sim, E é. eu não, eu sou apaixonada nele, ele em mim, a gente vive muito bem. Ah, e Até teve um vi e tem um filhinho. filho lindo E de você 11 falou que anos. foi difícil para você engravidar, né, que você estava tentando já há um tempo. Eu Fala um pouco sobre essa história. O Henrico é meu milagre, é o meu presente de Deus. Eu sempre falo que eu sei que Deus vai fazer muitas coisas ainda na minha vida, mas esse presente para mim foi o maior, porque eu sempre amei criança, sempre tive vontade de ser mãe. E imagina, 10 anos de casada, engravidei. Porém, antes eu fiz 2 fertilizações in vitro sem sucesso.
Até que o papa da fertilização falou: "Adriana, você não engravida. Só se eu pegar espermatozoide do seu marido, colocar com uma ovodoação dentro de você". Ele não quis. Seu marido não Não quis. quis, falou: "Não, eu vai ter só o meu DNA, eu não quero, quero Tamo ter junto, tamo né. junto". E a gente sempre foi apaixonado por pets, gato, cachorro, então a gente foi viver a nossa vida. Com 1 ano de casada, ou 1 ano após Esse o diagnóstico, diagnóstico, que é a última fertilização, eu engravidei, sobrenaturalmente. com Deus ali no meio, Deus, eu né. não tinha feito mais tratamento Não, nenhum. mas espera aí, como que foi isso? A menstruação atrasou? Não atrasou. Não atrasou? Não atrasou, eu não tive sintoma nenhum de gravidez. Acontece que eu tive muita dor no estômago, mas crise de estômago, de não dormir a noite toda. E meu marido: "Vamos para emergência". Chegamos na emergência: "Você pode estar grávida?". Eu falei: "Bom, poder eu posso, né, mas é difícil". Fui explicar para ela todo o meu processo e fui para o carro, o chefe da emergência chama o meu marido e ele: "Meu Deus, a Adriana deve estar ruim, deve ter acontecido alguma coisa para o chefe da emergência me chamar". E começou a especular: "Vocês têm filho?". "Não, não temos filho". Enfim, me chamou, mandou sentar, muito sério: "Adriana, você não tem nada no intestino, você não tem nada no pâncreas, você não tem nada em nada. O que tem é que você está grávida". Eu, séria, fiquei, meu marido começou a chorar. E eu falei: "O senhor tem certeza? Eu nunca engravidei na minha vida". Ele: "Absoluta, muito grávida, 2 meses de gravidez, nenhum sintoma e menstruando com 39 anos". Meu Deus, gente, eu amo essas histórias, porque onde chega a graça para Deus não é Deus, não é nada Nada, impossível. nada é E a impossível. maternidade é uma coisa que a gente para mulher, eu falo por mim, né, não são todas, mas, é um sonho muito grande você viver aquilo, Nossa, ter o seu sentir, bebê, cuidar de alguém, de um neném, isso é você lindo demais. sentir aquela criança mexendo E dentro. como você foi para casa? Explodindo de feliz, nem Não, mexendo para nada dar não, a errado. gente saía e ficamos sentadinhos, o médico passou depois de uns 10 minutos: "Ué, vocês ainda estão aí?". Eu olhei para ele, a gente não sabia o que fazia. A gente ficou: "E aí?". Essa parte a gente não, até aqui a gente não sabia, agora Aham. de agora em diante a gente está perdido, não sabemos. Ligamos pra médica obstetra, ela: "Isso é um milagre, pode vir aqui para o consultório que eu quero escutar o batimento cardíaco". E estava lá, pá, Ah. pá, pá, pá. E a gravidez correu tudo bem, nenhuma intercorrência? Não, Não? nada na minha vida foi muito fácil. Fiquei 4 meses deitada, porque havia uma ferida no útero e eu podia perder. Uhum. Já com a idade avançada, minha médica, muito cautelosa: "Vai ficar deitada, não vai para Ipanema". E se eu pudesse, colocava uma sonda. Quando ela bem pensava, estava eu lá em Ipanema, porque a minha empresa estava bombando Uhum. e eu precisava comercializar, gerar receitas. E foi ficando difícil, mas eu ia escondido dela, pegava o táxi, ia devagarzinho, vendia e voltava para casa. Passados esses 4 meses, eu comecei a atuar novamente, tive o Henrico prematuro, prematuro bem assim, com 36 semanas. Ele ficou 7 dias internado na UTI, mas depois veio para casa e tá aí com 11 anos. Ah, Lindo. lindeza. Adriana, e estando aqui nos Estados Unidos, no Tri-State, como se fala, que é uma área realmente glamurosa, Uhum. dos Estados Unidos, 1 seu hora de filho Nova York. é luxo. O seu filho, com certeza, já se sente um pouco, se não muito, americano, tem a cultura, tem a língua, a rotina de uma criança que mora aqui desde pequeno. Você já se sente pertencente? Como ficou essa questão? Essa pergunta é maravilhosa e muito importante. Hoje eu posso dizer que sim, que eu tenho um sentimento de pertencimento, mas os primeiros anos foram cruéis. Eu não conseguia viver, me sentir pertencer aos Estados Unidos. Eu ficava fora daquela, eu me sentia completamente um peixe fora d'água.
Quando vai a um evento social, quando vai com a criança num parquinho, Sim, na a escola. não só a questão da língua, cultura mesmo, de pessoa nós somos mais calorosos e eu Uhum, sentia muito essa diferença. Mas uma vez eu li que a partir do momento que você se afasta da sua vivência, do seu estado, por 6 meses, você perde já aquele vínculo, você não se vê mais lá. E eu sei que hoje tudo passou, né, eu não tenho mais as pessoas, eu não tenho mais a minha rede de apoio, eu não tenho mais o meu trabalho, porém, essa diferença de viver aqui, eu não conseguia, buscar esse pertencimento. Hoje, eu me sinto pertencendo aos Estados Unidos, mas há anos atrás não. Foi muito difícil essa adaptação. Hoje eu consigo interagir, hoje eu sou feliz, hoje eu consigo viver a cultura americana. Meu filho, então, está super adaptado. Ele fala um português fluente, ele escreve fluentemente português, mas o inglês é a primeira língua. uhum. Ele fala como a gente, ele chia, mas o inglês é a primeira, ele pensa no inglês primeiramente. E eu estou muito inserida. Meu marido, então, nem se fala, estamos muito inseridos aqui. E hoje eu posso dizer que eu pertenço aos Estados Unidos e que larguei um pouco a questão de ser brasileira. Uhum. Eu hoje quero voltar, passear, mas eu quero retornar para Connecticut, Ter sua vida aqui. minha vida aqui. Muito bom. Então, foi uma imigração com os processos tradicionais de dor, de Sim, adaptação, mas, como diz, vingou, não é? vingou. Pegou, deu certo. Já na parte técnica dessa profissão que você é apaixonada e especializada, por que você fala que a audição é o primeiro canal de aprendizado? Aprendizagem. Porque a partir da 20ª semana de gestação, o bebê ele já ouve sons externos e a voz materna. E ele é o primeiro canal, por quê? Porque antes dele falar, ele precisa ouvir. A audição vem antes da visão, não que seja mais importante que a visão e os outros sentidos, mas é a primordial, é a base. Então, o bebê já está aprendendo enquanto, feto. Intrauterino, Uhum, intrauterino. Existiu nos Estados Unidos, que foi referência tanto aqui quanto no Brasil, uma pessoa chamada Ellen Keller. E ela dizia que a perda de audição te separa de pessoas. A perda de visão te separa de coisas. Então, se ela colocasse numa balança, era muito pior ela ser deficiente auditiva do que deficiente visual, e ela era ambas. uhum. Com certeza, porque as pessoas São são vitais, esse mais relacionamento. importantes Aham, que as coisas, né. uhum. Então, a audição é o primeiro canal de aprendizado do ser humano. E por que ela é referência nessa área? Porque ela estudou o assunto? Porque ela com a deficiência, como ela contribuiu, além de ser estudada? Ela teve uma professora que a ajudou a ler, escrever e a ouvir e falar. Uhum, Então, o que acontece? Ela aprendeu braille, ela aprendeu a ouvir através dessa pessoa. A gente diz que ela é como se fosse nossa mentora nas universidades. Ela é uhum, muito conhecida na área de speech therapist aqui, uhum, assim como na fonoaudiologia no Brasil, uhum. porque ela precisou se ressignificar naquela época. E, inclusive, ela morreu em Connecticut, Onde você mora. onde eu moro. Ela aprendeu e traduziu o universo Exatamente. interno dela, da experiência pessoal de quem tem a deficiência, auditiva e visual, para que a academia pudesse entender o universo de dentro Exatamente. para fora. Que Exatamente isso. Foi lindo. lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada. Quando eu tem uma escola em Easton, que chama Ellen Keller.
Em homenagem em a ela. homenagem, e a casa que ela morou. Olha só. E a audição, a gente tem o ouvido, mas ela acontece aonde? A audição acontece no cérebro. O pavilhão auricular capta os sons externos, transporta para o ouvido médio, passa pela cóclea e vai para o cérebro. Quem ouve é o cérebro. Gente, tô chocada. Não é a audição. É um processo. E a perda de audição, quando você perde, ela muitas das vezes é irreversível. Então, há necessidade de fazer prevenção para que não perca essa saúde auditiva, porque isso leva você ao declínio cognitivo, até uma depressão. Quem não ouve bem, não vive bem. Agora, tem uma afirmação sua que eu já vi, que é a perda auditiva, ela é silenciosa. Por que isso? A perda auditiva, ela é silenciosa porque ela acontece sem que o paciente perceba. E normalmente quem percebe são os interlocutores, os familiares. Uhum, O filho que fala e o idoso não entende, ou a criança que não consegue se desenvolver bem, justamente porque ela não ouve bem. uhum. Então, ela é silenciosa, você precisa perceber e muitas das vezes ela é progressiva e irreversível. Por isso que a gente deve evitar o uso indiscriminado de fones, de música muito alta, fazer exames auditivos, desde o teste da orelhinha, que são exames de autoemissões acústicas, a audiometria comportamental, que é a audiometria lúdica para a criança, passando pela audiometria anual, tonal e vocal, que toda pessoa deve fazer a partir dos 40 anos de idade. Também a audiometria ocupacional. Todos esses exames fazem a prevenção da perda de audição. Interessante você colocar isso, porque a gente tem vários preventivos na nossa carteirinha e eu realmente, o de audição não estava em mente. Agora eu vou colocar, vou ter bastante atenção nisso. Claro que o pediatra dos meus filhos fizeram, mas fizeram assim, tem uma data certa e nunca mais a gente repetiu isso. Eu vejo que é bem inserido nas escolas. Meu filho mesmo fez, agora esses dias atrás, mas é muito incomum no seu exame periódico. A gente faz o preventivo ginecológico, dentário, mas não inclui o de audiometria. E a audição é de suma importância para que evite um declínio Uhum, auditivo, mental e te leve para uma depressão, para uhum. um isolamento social. Então, insira no seu dia a dia. Todas as pessoas devem fazer esse check-up. Muitos médicos, às vezes, não incentivam por Uhum. outras questões, mas você deve exigir.